A relação conjugal é uma relação social como outras relações sociais que nós temos, mas ela é a relação social mais íntima entre seres humanos. Tão íntima que as pessoas dormem umas com as outras, têm relação sexual uma com a outra, porque a palavra de Deus nos ensina que a relação sexual é para o casamento. Toda relação social, ela precisa ser intensa, e a do casamento é muito mais intensa, como eu acabei de dizer. E toda relação social é preciso abrir mão, é preciso renunciar a alguma coisa. Nós temos facilidade de fazer isso em relações de amizades, mas nas relações conjugais, se nós não tivermos cuidado, nós nos enrijecemos e acabamos promovendo a destruição das relações conjugais. A você, jovem, escolha bem com quem você irá se casar, porque a sua vida será marcada para todo sempre a partir desta relação social intensa que é o casamento. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, o currículo dos jovens, estudando o segundo trimestre de 2025. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 6. Lição de número 6 do dia 11 de maio de 2025. O título da nossa lição é Davi, um casamento real. Nós vamos perceber que, na vida de muitos personagens bíblicos, as relações conjugais foram conturbadas. Ao estudar a Bíblia, nós percebemos isso. Relações conjugais conturbadas. E é claro que é um ensinamento da palavra de Deus para nós aprendermos a nutrir boa relação conjugal. Quem é casado sabe que a vida conjugal é uma bênção, mas nós precisamos gerir de forma muito inteligente as nossas relações conjugais. E a gente vai perceber que na vida de Davi, é claro que Davi sofreu, né? Foi vítima de algumas situações dessa questão da relação conjugal. Mas na lição de hoje nós vamos aprender algumas coisas muito importantes e muito relevantes sobre as relações conjugais de Davi. O texto principal da nossa lição está em Romanos capítulo 12, versículo 16, que nos diz o seguinte: sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Quando nós lemos esse texto, pode até parecer que o apóstolo Paulo está querendo que a gente seja pobre, que a gente viva uma vida miserável, que a gente não tenha aspirações. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando sobre ambicionar coisas altas que não são a vontade de Deus para a sua vida. O próprio versículo mostra isso quando ele diz: não sejais sábios em vós mesmos. Nós vamos entender que nós devemos buscar a sabedoria do próprio Deus, ser sábios no Senhor e aspirar, almejar aquilo que Deus tem para a nossa vida, não as coisas que simplesmente o nosso coração deseja. Resumo da lição: o casamento entre Mical e Davi nos permite um atento olhar sobre temas como a humildade de Davi e o valor do amor em um casamento. A gente vai perceber a humildade de Davi quando o rei Saul ofereceu para ele duas filhas em casamento. É claro, uma de cada vez. Mas Davi diz: quem sou eu? Quem é a minha família? Quem é o meu pai? Para que eu me torne genro do rei? Nós vamos aprender na lição de hoje que aquilo que algumas pessoas talvez matariam para se concretizar na sua vida, Davi entende que ele não era digno. E a gente vai perceber em Davi que ele reconhecia que tudo que acontecia na sua vida era uma ação de Deus. No final da sua vida, ele disse isso: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua, ou na minha boca, em uma outra versão. Então Davi reconhece que tudo o que acontecia na vida dele
era vontade de Deus. O texto bíblico da nossa lição está em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 20 ao 26, que nos diz o seguinte: Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe a darei, para que ele sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra, com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, olha que perspicácia, que hipócrita. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos estas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém ainda se não haviam cumprido. Nós vamos aprender na lição de hoje também que Mical foi usada pelo próprio pai como moeda de troca, e moeda de troca de forma perniciosa. Na verdade, ele não queria que Mical se casasse com Davi. O que ele queria é que Davi aceitasse a proposta como aceitou, e ele acreditava que os filisteus iam matar Davi. Ele queria ficar livre de Davi, e ele usa Mical para isto. Então nós vamos perceber e vamos aprender na lição de hoje que quando um pai não teme ao Senhor, os filhos sofrem e viram moeda de troca para aquilo que não é a vontade de Deus para o seu coração. Primeiro ponto da nossa lição: um noivo humilde. Primeiro parágrafo: a humildade de Davi. Davi reconheceu que ele não era digno daquilo, de casar com a filha do rei. Nesse momento, somos chamados a refletir acerca de sua humildade, algo constante na trajetória de Davi, em tudo. O pastor Marcos Tedesco vai citar várias situações aqui que Davi se mostrou humilde, mesmo depois que se tornou rei. Isso não mudou o caráter de Davi, a realeza não mudou o caráter de Davi. Com relação ao casamento com a filha do rei, Davi mostrou humildade, deixando claro que não era digno de tal honra. O que muitos veriam como uma oportunidade de ascensão social e econômica, o homem segundo o coração de Deus repudiava. Na aula passada, eu falei sobre o quão desafiador é andar na contramão de direção do mundo e na contramão de direção do sistema midiático, daquilo que as pessoas estão correndo atrás, e nos dedicar à vontade de Deus. Isso é realmente desafiador. Davi conseguiu fazer isso. E ele nos ensina que é possível. É possível. É claro que é possível a partir de algumas renúncias, mas é possível buscarmos de Deus aquilo que é a direção dele para a nossa vida e seguirmos naquilo que o Senhor tem para nós. Segundo parágrafo do primeiro ponto: a humildade aos olhos do mundo. Como é a humildade aos olhos do mundo? Nas redes sociais, temos uma amostra bem nítida do que é humildade aos olhos do mundo. Há uma amplificação da busca pela construção de pessoas perfeitas, mas que não existem, pois são fruto de uma intenção narcisista que vê na verdadeira humildade uma demonstração de fraqueza e predisposição à humilhação nas mãos dos demais.
Costumo dizer, gente, que as pessoas vivem uma falsidade. Isso é pecado. Elas vivem, sem querer ser assim, ser radical, né? Isso é pecado. As pessoas vivem uma falsidade. A gente olha as redes sociais da pessoa, é uma maravilha, é uma bênção. Tá tudo certo, tudo certo. E a pessoa vai vivendo aquilo ali. Na verdade, não é aquilo que o coração dela está vivendo. E as pessoas estão vivendo uma farsa todos os dias. Queridos, nós precisamos ser autênticos. Autênticos vem de autós, sem mancha, sem marca. Outra coisa que eu ensino, principalmente como terapeuta, nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Eu não estou falando que você tem que ir para a rede social, reclamar, ai, me sentindo triste, me sentindo chateada. Vai orar, busca ajuda terapêutica, conversa com o pastor, busca ajuda pastoral, enfim, conversa com seus pais. Clama pelo Senhor, mas nós não, as pessoas estão se expondo muito nas redes sociais e vivendo uma farsa, criando um mundo paralelo e que realmente tem trago grandes prejuízos psicoemocionais para essa presente geração. Nós precisamos pedir a graça de Deus e pedir ao Senhor que nos ajude a viver de forma diferente do mundo. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a viver uma vida de integridade e de sinceridade conosco mesmo. Esta humildade aos olhos do mundo não é humildade. Só há um lugar no pódio. Tem que passar em cima de todo mundo para alcançar aquilo que você quer. Não! Nós precisamos parar com isso. Precisamos parar de nos expor em redes sociais. Precisamos realmente seguir um caminho. As redes sociais, elas são para motivar as pessoas. Mas motivar as pessoas a uma realidade que nós estamos vivendo. E não para enganar o nosso cérebro. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. A humildade na vida do cristão. Ao cristão, a humildade é muito mais do que uma virtude necessária. Ela é um genuíno reflexo da fé que ele traz em seu coração. Quando seguimos a Cristo, vamos nos inspirando em seus exemplos e temos em nossas atitudes traços e padrões que demonstram a nossa fé. Eu gosto muito de citar, nesse aspecto, um livro chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Um filme também. Veja o filme, mas leia o livro. A nossa vida tem que ser uma vida a partir do padrão de Cristo. A partir do padrão de Cristo. Se somos cristãos, precisamos viver uma vida a partir do padrão de Cristo. E não com princípios do mundo. Outra coisa que o pastor Marcos Tedesco nos diz nesse ponto. Ao reconhecermos a nossa dependência divina e as nossas limitações, abrimos com alegria nossas vidas à ação do Espírito Santo em uma dinâmica transformadora. Eu aprendi a fazer uma oração com um pastor amigo, pastor Apolônio Souto, que é pastor da igreja Projeto Ômega em Ipatinga. Eu aprendi toda a oração do pastor Apolônio, ele ora e fala a seguinte frase: Deus, eu declaro a minha dependência de ti. E eu aprendi a orar isso com ele. Nós precisamos declarar a nossa dependência de Deus. Porque quando nós declaramos a nossa dependência de Deus, nós reconhecemos o que Paulo diz em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Segundo ponto da nossa lição, o amor de uma noiva. Primeiro parágrafo do segundo ponto, Mical e o seu amor por Davi. O relato bíblico nos revela que Mical, a filha mais nova de Saul,
amava Davi, ela realmente amava. No entanto, nos diz aqui o pastor Marcos Tedesco, esse casamento foi marcado por uma série de estratégias de Saul, com a intenção de matar o seu futuro genro. Ah, mas nós olhamos a história de Mical, a gente vai ver na lição de hoje, ela chega já lá no final, né? No meio da sua vida, assim, quando ela consegue retornar a Davi, porque ela casou com Davi, depois foi dada a outro homem, mas depois que Davi assumiu o trono, ela volta a Davi. Mas ela tinha se tornado uma mulher tão amarga, que ela criticou Davi duramente. Quando Davi dançou no meio do povo, porque a Arca da Aliança, que era o sinal da presença de Deus, estava voltando para o meio do povo de Israel. Mas Mical realmente amava Davi. Ela realmente tinha amor no seu coração. E isso nos ensina que uma relação conjugal saudável, ela tem que ser alicerçada no amor verdadeiro. É lógico que na sociedade que Mical vivia, ela não tinha tantas escolhas, ela não tinha tantas opções, e ela ficou à mercê da maldade do pai nesse aspecto. Mas Mical realmente amou Davi. Segundo parágrafo do segundo ponto, uma vítima da circunstância. Foi o que acabamos de falar aqui, o pastor Marcos Tedesco nos escreve dizendo: após a fuga, foi a fuga de Davi, e diante da sentença de morte aplicada por Saul a Davi, o casamento foi desfeito pelo rei e a princesa foi entregue em matrimônio a outro homem. Ela foi entregue em matrimônio a outro homem, Pauti, filho de Lais. Infelizmente, a sociedade que Mical vivia era essa sociedade patriarcal e os pais é que definiam o casamento das filhas. Eram os pais quem definiam. E Mical passou por essa situação como uma vítima das circunstâncias. Mas eu escrevi algo aqui para a gente não esquecer. Quando as circunstâncias são adversas, precisamos buscar a Deus e desenvolvermos inteligência emocional para vencermos. Duas coisas que a gente não vê Mical fazendo: buscando a Deus e desenvolvendo inteligência emocional. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode me afirmar, pastor, mas eu estou vivendo uma situação que eu sou vítima e que eu não consigo sair dela. Busque a Deus. Busque a direção de Deus para a sua vida. E busque desenvolver inteligência emocional. Deus ouvirá a sua voz e Deus fará justiça em teu favor. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o poder do diálogo. Um exemplo das consequências catastróficas da falta de diálogo pode ser observado justamente no relacionamento entre Mical e Davi. Um desprezo mútuo e uma intolerância crescente marcou a vida dos dois em um momento em que eles facilmente poderiam aproveitar os benefícios dos novos tempos e a estabilidade do reino. Tanto a estabilidade do reino há tanto pretendida. Infelizmente, a alegria de uma caminhada a dois foi ofuscada pela falta de comunicação e o crescente desprezo e a mútua intolerância. Ou seja, Mical se tornou amarga na situação que eu já citei aqui, quando Davi dançou diante do povo na presença de Deus. Ela estava na janela e viu Davi dançando e disse: o que é isto que... Olha as palavras de Mical, gente. O que é isto que o rei fez hoje? Se misturando no meio do povo como um vadio qualquer. Ou seja, Mical estava dizendo para Davi: você não entendeu o seu lugar? O que Deus te chamou para ser? E Davi disse para ela de forma também intolerante: se é para adorar o meu Deus, muito mais me humilharei diante deste povo. E ele joga na cara dela: Deus me escolheu como rei no lugar do seu pai. Agressões, palavras, falta de diálogo. Meu Deus do céu, precisamos ter cuidado. Busque o Senhor nas circunstâncias adversas. E, sobretudo, busque também inteligência emocional, pois assim nós conseguiremos ter um diálogo e ter palavras mais amáveis, mesmo quando a circunstância for adversa. Terceiro ponto da nossa lição:
Deus era com Davi. Primeiro parágrafo, Davi e as armadilhas de Saul. Nos diz o pastor Marcos Tedesco. A cada dia que passava, mais Saul odiava Davi. Enquanto Davi lutava pelo rei, mais o rei odiava Davi. As vitórias conquistadas e a admiração que o povo nutria pelo jovem eram motivos para que o rei ficasse ainda mais furioso e, por vezes, tentasse matar o jovem. Logo, o principal desejo do rei seria a ruína e a morte do filho de Jessé. Nós precisamos ter cuidado com o que nós desejamos. Nós precisamos ter cuidado. Quando eu prego sobre a parábola do filho pródigo, eu falo o seguinte, que os desejos revelam o ambiente que nós estamos. O filho pródigo, quando estava pastoreando porcos, ele desejou comer as alfarrobas que os porcos comiam. Ele nunca tinha desejado aquilo na casa do pai. Por que ele passa a desejar aquilo? Por causa do ambiente em que ele está. O nível, os nossos desejos revelam o nível espiritual que nós estamos vivendo. E precisamos ter muito cuidado com isso. Saul começou a desejar a morte de Saul. Cuidado! Porque quando nós começamos a desejar a morte de outras pessoas, nós estamos num nível espiritual muito baixo. E eu fiz questão de anotar aqui que a confiança de Davi em Deus e a fidelidade ao Senhor é a receita para nos mantermos de pé diante das perseguições. A confiança de Davi em Deus e a fidelidade para com o Senhor é a receita para nos mantermos em pé diante das perseguições. O nosso escritor nos diz o seguinte: Deus era com Davi, e mesmo perseguido implacavelmente por Saul, era bem-sucedido em todas as áreas. Enquanto nós estivermos confiando em Deus, fiéis ao Senhor, nós teremos a convicção que o Senhor estará conosco e nós seremos bem-sucedidos em todas as áreas. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Quando Deus é conosco, uma belíssima verdade a ser celebrada é o fato de podermos buscar a presença de Deus em nossas vidas e assim desfrutar de sua intimidade. Quando Deus é conosco, meus irmãos, quando nós nos tornamos íntimos de Deus, quando realmente a presença de Deus está sobre a nossa vida, nós enfrentamos as adversidades. Às vezes a gente fica reclamando, mas fulano está me perseguindo, fulano está fazendo isso. Eu já tive líderes que me perseguiram, líderes. Eu tive um pastor que pôs o pé no meu pescoço, meu irmão não me matou porque Deus não deixou. E eu orei, Deus falou com ele, Deus falou comigo, eu estou usando ele para te humilhar. Eu falei, não, então se Deus está usando, então pronto. Aí o pastor Marcos Tedesco nos diz o seguinte, olha só, se Deus é conosco, nada devemos temer. Pare de pôr a culpa nos outros, pare de pôr a responsabilidade sobre os outros. Pastor, mas ele está me perseguindo. Ok, tudo bem, sem problema. Mas o Senhor é com você. Se o Senhor é com você, Ele vai te dar vitória em todas as coisas. Creia nisso. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. Os nossos desafios. Pastor Marcos Tedesco nos diz que nos tempos atuais, o crente é desafiado nas mais diversas áreas. E ele vai citar aqui diversas áreas que nós já tratamos em alguns outros trimestres aqui. Ele continua nos dizendo o seguinte: como é bom sabermos que, diante de qualquer desafio, jamais estamos sós. Muitas vezes tentamos vencer nossas dificuldades buscando as nossas próprias forças, mas essa é uma decisão inútil. Confiemos e descansemos no Senhor. Ele cuida dos seus. Queridos, nós temos um Deus que cuida de nós em todas as coisas. Nós temos um Deus que nos acompanha passo a passo. Nós temos um Deus que está com as mãos estendidas sobre a nossa vida. Maior é o que está conosco. A mão de Deus está sobre a sua vida, meu querido. A mão de Deus está sobre você. Quem sabe você está enfrentando a maior adversidade da sua vida. Quem sabe você está passando pelo momento mais difícil que você já passou. Quem sabe você está vivendo dias em que as suas forças estão se esvaindo e você está dizendo, eu não vou suportar. Creia que o Senhor está com você.
Quem sabe você olha de um lado para o outro e até vê pessoas que poderiam te ajudar, mas essas pessoas não se aproximam de você. Calma, calma. Não é porque elas são pessoas más, é um momento seu e Deus, é um momento de Deus estreitar a intimidade com você, é um momento de você conhecer Deus mais de perto. Então faça como Davi, confie no Senhor. Quem estava perseguindo Davi não era qualquer pessoa, era o rei de Israel e da monarquia, o rei era o todo-poderoso. Mas acima do rei, acima de qualquer autoridade, de qualquer poder, tem um Deus que cuida da nossa vida e que vela pelas nossas almas. Deus te abençoe, fique firme, não desista, o Senhor é contigo. Queridos, chegamos ao final da nossa aula de número 6. Na semana que vem iremos estudar a lição de número 7, onde vamos tratar sobre Davi forjado por uma perseguição implacável. Não perca essa aula. O Senhor vai falar muito ao seu coração e você vai aprender grandes coisas. Um abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.